Olá! Hoje, dando continuidade à biologia animal, eu quero trabalhar com vocês, vamos iniciar o reino dos animais multicelulares ou pluricelulares, que vão de poríferos até os cordados. Nas últimas aulas que eu venho trabalhando com vocês, noções de embriologia, eu falei que para você analisar, para a gente poder julgar se o animal é simples e se o animal é mais complexo, nós precisamos de critérios. Um conjunto de critérios que eu trabalhei foram critérios do embrião, analisar o embrião, critérios embriológicos. Eu falei sobre folhetos embrionários, animal triblástico é mais complexo do que um animal diblástico, que apresenta 2 folhetos embrionários. Eu falei sobre o celoma, que é uma cavidade totalmente formada pela mesoderme. Essa cavidade, para ser verdadeira, tem que ser totalmente forrada pelo segundo folheto embrionário. Então, tem animal que tem mesoderme e não tem celoma, acelomado. Tem animal que tem a mesoderme, forma a cavidade, e a cavidade não é totalmente forrada pela mesoderme, então é pseudocelomado. E temos animais com celoma verdadeiro, que é de anelídeos até cordados. Vimos também blastóporo, que é a primeira abertura do intestino do embrião. Se formar a boca, o animal mais primitivo, protostômio, plateumintos até artrópodos. Se o blastóporo formar o ânus no animal adulto, então esse animal é deuterostômio, mais complexo, equinodermos e cordados. Vimos também que a simetria também é uma forma de analisarmos complexidade. Animais com simetria bilateral, que você pode imaginar um corte da cabeça até os pés e obter lado direito e esquerdo, mais complexos, plateumintos até cordados, menos quem? Os animais com simetria radial, os mais primitivos, poríferos, quinidários e os equinodermos, que é uma exceção lá na frente. E finalizamos com origem da mesoderme que forma o celoma. Se a mesoderme é formada pelo intestino do animal, o animal é enterocelomado. São os deuterostômios, equinodermos e cordados. Agora, se a mesoderme é formada por fragmentos de tecidos, o animal é esquizocelomado. Vai de anelídeo, que é o primeiro grupo com celoma verdadeiro, até os artrópodos. Muito bem. Então agora, efetivamente, vamos começar os animais pluricelulares, o reino animal, que também pode ser chamado de reino metazoa em grego. Então nós podemos chamar esses seres de metazoários, porque pertence ao reino metazoa, que é o reino animal. Vamos até colocar aqui na frente, então. Você pode chamar de reino metazoa, sem problema. Ou dos animais pluricelulares, metazoários. Eles apresentam várias células no corpo, são pluricelulares. Então, dentro desse reino, são seres com mais de uma célula. Porém, é o seguinte, se o animal organizar essas células em tecido verdadeiro, você pode chamá-lo de eumetazoário. Agora, se ele não formar um tecido verdadeiro, você vai chamá-lo de parazoário. Então, nós temos um sub-reino, que é uma divisão do reino. É o reino animal, sub-reino parazoa ou sub-reino parazoário. Não tem tecido legal organizado, não tem tecido adulto organizado, que eu ainda vou falar mais sobre isso. Exemplo de um animal do sub-reino parazoa. Temos um filo, um grupo só de animais pluricelulares parazoa, porífero. Até isso justifica por que esse grupo é tão primitivo. Eles nem apresentam tecido adulto organizado legal. Muito bem. Agora, se o sub-reino, se a divisão do reino chamarmos de eumetazoa, o prefixo eu indica sempre verdadeiro, né? Eumetazoa, um eumetazoário, são animais que têm tecido verdadeiro. Então, exemplo, aí são todos os demais. Seriam quinidários, que apresentam esse tecido
né, adulto organizado verdadeiro, até os cordados, até o ser humano. Perceberam que dá para a gente constantemente usar aquele macetinho. Um grupo que inaugura uma característica, ela passa para os demais, né? Então, quem está inaugurando um tecido adulto organizado, verdadeiro, quinidários? Então, você guarda assim, quem são os eumetazoários? De quinidários até os cordados. E quem são os parazoários, que não têm tecido adulto organizado, é mais primitivo? Temos um grupo só, chamado poríferos. Então, esse é o reino animal. São metazoários pluricelulares e dividimos esse reino em sub-reino parazoa e sub-reino eumetazoa. Muito bem. O que mais que é muito importante lembrar sobre esse reino? São consumidores, quer dizer, não têm capacidade de fabricar glicose, não apresentam capacidade de produção de micromoléculas orgânicas. Eles precisam tirar essas micromoléculas orgânicas do alimento ingerido. Então, eles são consumidores, eles vão se alimentar. Outro nome possível para isso, heterótrofos. Então, são seres heterótrofos, quer dizer, eles não conseguem fabricar a glicose, não fazem fotossíntese, não conseguem produzir as suas principais micromoléculas orgânicas. Então, necessitam de tirar isso do alimento ingerido. Eles são todos consumidores. Todos os animais do reino animal, do reino metazoa, são consumidores ou heterótrofos. Muito bem. Qual outra característica importante sobre eles? Olha, são seres que apresentam cada célula organizada com várias organelas membranosas e não membranosas, e apresentam uma membrana protegendo o núcleo, apresentam carioteca. Esse tipo de organização celular, que é mais complexa, nós chamamos de célula eucariota, uma célula mais organizada, eucariota. Consequentemente, os animais são seres eucariontes, porque suas células são eucariotas. Então, eles são seres eucariontes. O que significa um grupo ser eucarionte? Significa que a célula é mais organizada, mais complexa, apresenta várias organelas e apresenta núcleo organizado. Tem a membrana protegendo o material genético, chamada carioteca. Estão lembrados? Em citologia, quando uma célula é o contrário disso, quando ela não tem várias organelas e não apresenta a membrana protegendo o material genético, aí chamamos de uma célula procariota, formadora de seres procariontes. E quem são os seres procariontes? Bactérias, cianobactérias. Então, a grande maioria dos seres celulares do planeta são mais complexos quanto à sua organização celular. Eles são eucariontes. Então, é o caso do reino animal. São consumidores ou heterótrofos e são eucariontes. Muito bem. Ainda trabalhando características desses seres do reino animal, podemos colocar mais uma. Eles podem ser de vida livre, quer dizer, não precisam de um hospedeiro para se alimentar, para se reproduzir, se organizam, se reproduzem, se alimentam no meio ambiente, isso é vida livre. Mas existe metazoário parasita. Um exemplo clássico, né? São os vermes. Os vermes são animais, são metazoários, são pluricelulares e são parasitas. Usam hospedeiro. E muitos vermes usam o homem como hospedeiro. Então, são parasitas do ser humano. Causam malefício, causam mal, causam doença. Já falei sobre doença parasitária. Então, nós temos vida livre e parasita. Existe animais pluricelulares que são parasitas, são metazoários. Então, recapitulando, o que estou conversando com vocês? Um reino chamado reino metazoa, reino animal. São todos seres heterótrofos, consumidores, que não conseguem fazer fotossíntese
e nem produzir micromoléculas. São eucariotos, quer dizer, ou eucariontes, apresentam célula mais complexa, podem ser de vida livre, podem ser parasitas, e nós temos dois sub-reinos importantes, que seria o sub-reino Parazoa, que são animais pluricelulares sem um tecido adulto organizado verdadeiro, exemplo, poríferos, e os metazoários, que pertencem ao sub-reino Eumetazoa, que tem tecido organizado verdadeiro, a maioria são eumetazoários, então podemos incluir quinidários até cordados. Quais são os 9 filos? Poríferos até os cordados, do mais simples ao mais complexo. São os 9 filos mais importantes. Então nós temos 9 filos, que seria de poríferos, poríferos até os cordados. São os 9 filos de animais pluricelulares que eu vou trabalhar com vocês, poríferos até cordados. Como é que eu vou organizar isso? Vamos começar por porífero. Eu termino essa biologia de animais pluricelulares, ou zoologia, lá nos cordados. Aí o ser humano está nos cordados. Muito bem, como é que vamos trabalhar então? Eu preciso analisar com vocês o embrião de cada animal, analisando aquilo que eu falei nas últimas aulas, critérios embriológicos, noções de embriologia. Vamos analisar número de folhetos, celoma, blastóporo, simetria, origem do celoma, para você poder entender por que um grupo é mais simples. Então, o primeiro critério é embriológico. Só que também eu vou trabalhar com vocês o animal adulto. Eu vou analisar o funcionamento do corpo do animal adulto. Vamos analisar a fisiologia. Fisiologia começa com F, fisiologia. Você lembra que é de funcionamento. Como funciona o corpo do animal adulto. Então, eu vou trabalhar esses dois conjuntos de critérios. Vamos trabalhar as noções de embriologia, os critérios de embriologia e também o funcionamento do corpo do animal adulto. Tudo isso seria, então, o estudo dos animais pluricelulares. Te dá, então, parâmetros para você analisar, para você julgar quais animais são mais simples e quais animais são mais complexos. Muito bem, vamos começar, então, pelos animais do filo, que é a divisão do reino, é o primeiro filo, poríferos. Então, vamos trabalhar o primeiro filo, que seria filo poríferos. Vamos começar pelo primeiro grupo, primeiro filo, o mais primitivo, que são os animais que apresentam poros pelo corpo. Vou dar uma dica legal. A característica principal é sempre o significado do nome do filo. Os nomes dos 9 filos estão, na sua maioria, em grego. E tem também filo que o nome está em latim. Vocês vão perceber que o nome em latim está mais próximo do português. Fica até mais fácil para a gente tirar dali a característica principal. Nesse caso aqui, poríferos, o nome está em grego. Então, existe um prefixo, que é a primeira palavra, e um sufixo, que é a palavra que vem depois. Quer ver só? Vamos separar aqui, então. Nós temos a primeira palavra, que seria poros, porífero. Então, aqui nós temos poros, pequenas aberturas no corpo do animal. Feros significa portador, é aquele que tem, é aquele que carrega, é aquele que porta. Por exemplo, mamíferos significa portadores de glândulas mamárias. Somos nós, aqueles animais que apresentam glândulas mamárias. O nome em grego está avisando. Mamífero, portadores de glândulas mamárias. Olha agora, poríferos, portadores de poros. Essa é a característica principal, é o significado do nome do filo. O que significa poríferos, então? Significa animais com poros pelo corpo. Ele é tão furado, tem tantos poros, que parece uma esponja. Por isso que o nome popular dos poríferos é espongiários. E muitos desses animais, inclusive, dá para você tirar do fundo do mar, por exemplo, deixar secar e dá para você usar como esponja para tomar banho. Eles são fofos,
né? Você consegue, depois de morto, o animal continua fofinho e dá para você usar com esponja de banho. Por isso que o nome ficou poríferos, animais com poros ou espongiários. Então, qual característica mais importante? Vamos colocar aqui, ó, a característica principal. Tá vendo? Ó? Vamos trabalhar característica, olha só, característica principal. A característica principal é o significado do nome do filo. E o que significa porífero mesmo? São animais com poros pelo corpo. Então, vamos lá. Olha, são animais com poros, ó, com poros pelo corpo. Tem um corpo cheio de poros, né? São animais com poros pelo corpo que utilizam esses poros, né? Que utilizam para filtrar a água. Eles vão filtrar a água vai entrar por esses poros que utilizam para filtrar a água e retirar dessa água, retirar da água que eles vão filtrar alimento, né? Retiram alimento, retiram oxigênio, fazem trocas gasosas através da filtração dessa água, ó, oxigênio e também gametas. Eles retiram também gametas da água para a sua reprodução sexuada. Então, olha só, são animais com poros, ó, porífero, pelo corpo, que utilizam para filtrar a água e retirar, né, o alimento, oxigênio e gameta. Temos que também lembrar que é muito importante que todos os animais multicelulares ou pluricelulares, todos os animais do reino animal, reino metazoa, produzem gametas. Quando um animal ou qualquer outro ser vivo produz gametas, temos que lembrar que isso envolve a união dos gametas. Então, o gameta se une. E essa união, a biologia chama de fecundação. Nesse momento, os cromossomos do pai e os cromossomos da mãe, que estão dentro dos gametas, se encontram. Então, falamos em mistura de cromossomos, mistura de DNA. Lembram? Variabilidade genética, reprodução sexuada, que é muito interessante. Por que é interessante gameta, misturar cromossomo, variabilidade genética? Para que nós possamos ter filhos com diferenças. E talvez, esses filhos com diferenças, essa diferença pode ser favorável, né, segundo Darwin, lembram? Seleção natural. Então, essa diferença pode ser favorável. E esse filho sobreviva, consiga lutar pela vida. Então, é muito interessante essa variabilidade genética em todo ser vivo. Uma forma utilizada bastante pelos seres vivos é misturar material genético, variabilidade genética, via gameta. Então, quando nós falamos em gametas, já subentende-se reprodução sexuada, já subentende-se variabilidade genética. O que temos que lembrar? Todos os animais pluricelulares produzem gametas. E esses gametas são muito importantes para a variabilidade genética. Agora, o que nós não podemos confundir é o seguinte: nem sempre gameta é fabricado por glândula sexual. Glândula sexual é testículo e ovário. Olha só, poríferos são muito primitivos. Então, poríferos, eles não têm tecido organizado, não têm um tecido adulto verdadeiro, organizado, tanto que pertence ao sub-reino Parazoa, que é o nosso comecinho da aula. Espera aí, se esse grupo não tem tecido organizado, então eles não podem ter órgãos, porque órgão é formado por tecido organizado. Então, espera aí, se eles não têm órgãos, então não vai ter testículo e ovário. Então, apesar de poríferos terem gameta masculino, gameta feminino, eles não apresentam testículo e ovário. Tem a produção de gametas sem órgão produtor dos gametas. Mas peraí, mas como é que eles produzem gametas, então, sem testículo e ovário? Eles têm células que se modificam em gametas, sem a presença do órgão sexual,
sem a presença da glândula sexual, que é o testículo e o ovário. Próxima aula, eu vou continuar com vocês, aí vamos entrar nas características gerais. Eu passei agora só a característica principal dos poríferos, que é o significado do nome deles. Na próxima aula, então, vamos trabalhar geral, características gerais.